Olá, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Maril Frank Corretora. Vou trazer tudo o que aconteceu de mais importante nessa semana para que você possa fazer bons negócios na próxima semana que vai começar. Sem muitas delongas, indo direto ao que interessa, começando aqui pelo resumo das notícias internacionais. Lá nos Estados Unidos, o Fed ele aumentou a taxa de juros em 0,75. Né, para uma faixa de 2,25 até 2,50, né? Lembrando que lá nos Estados Unidos é por faixa, né? Não, diferente daqui do Brasil, que a Selic é fixada. Esse é um ponto importantíssimo, que foi conforme já esperado o aumento, né? Importante porque a inflação nos Estados Unidos está pesada, né? Mas o que chama mais atenção é que o Powell falou depois em reduzir o ritmo da alta. Isso num cenário que o PIB caiu lá 0,9% e a inflação continua bem alta, né? Então esses pontos são pontos que chamam a atenção, que a gente deve ficar de olho para a próxima semana, né? Vamos acompanhar, ver as novas falas que podem surgir em relação à taxa de juros dos Estados Unidos e então ficar de olho no que o mercado pode esperar. Uma alta lá é um ponto que tira dinheiro, né, aqui do Brasil e leva para os Estados Unidos, né? Considerando o risco, o Brasil é muito maior do que os Estados Unidos, então quanto maior a oportunidade de pagamento lá nos Estados Unidos, mais dinheiro é atraído para lá. Então esse é um ponto que a gente deve observar. Passando para a questão das guerras, né? E aí eu falo guerras no plural porque a gente tem uma pré-guerra aí, que é a questão da China com Taiwan e Estados Unidos. Vou falar um pouquinho disso, mas o grande ponto é, lá na Rússia, aumentou aí a pressão, né? A Rússia diminuiu o abastecimento do gás natural para a Europa para uma capacidade agora de 20%, enquanto, por outro lado, ela está aumentando em 64% a fornecimento de gás natural para a China. Então, esses pontos aí mostram realmente o impacto da guerra, o impacto da decisão da Europa, juntamente com os Estados Unidos, de colocar sanções para a Rússia, e isso aí vai impactar consideravelmente a inflação da Europa, né, da zona do euro, uma vez que o gás é muito utilizado lá, né, para aquecimento, né, como energia. Então, um ponto importantíssimo aí. Outro ponto importante em relação à guerra da Ucrânia, o pedaço da guerra da Ucrânia, a gente tem a questão do embarque dos grãos, né? A gente falou, né, que tinha sido feito um acordo, né, na semana passada. O acordo, apesar disso, no sábado, no final de semana, ocorreu uma explosão de um navio militar ucraniano, de acordo com as informações da Rússia, né? A Ucrânia confirmou que era um navio dela que foi atacado. E com isso agora a Ucrânia está retomando a exportação. Vai ser tudo fiscalizado para evitar que tenha alguma coisa além de alimentos, né, que serão exportados, mas é um ponto aí de atenção e um ponto de alívio se retomar efetivamente e a gente não ter nenhum problema daqui para frente. E a questão, então, da tensão dos Estados Unidos com a China, a gente tem um ponto extremamente aí importante, que é a questão de Taiwan. Já está no radar há bastante tempo, a gente já falou dela aqui algumas lives para trás, alguns momentos anteriores, e essa situação está escalando, onde a China agora falou que se os Estados Unidos realmente tentar colocar algum tipo de pressão lá em Taiwan, vai ocorrer ataques militares, né, e aí efetivamente deve desencadear a guerra lá em Taiwan. Vamos torcer para que isso não ocorra, né, mas é um momento propício para a China fazer isso, considerando que já tem grande parte das atenções do mundo voltada para a Rússia e a Ucrânia, os Estados Unidos também com foco lá na Rússia e na Ucrânia, então o poder dos Estados Unidos fica menor nesse momento, então é algo que pode acontecer e a gente tem que ficar de olho. Se acontecer, realmente vai impactar os mercados. Por fim, a gente tem aí na zona do euro o PIB, né, do PIB da zona do euro como um todo, que cresceu aí 0,7% no segundo trimestre de 2022. Um ponto importantíssimo, a evolução do PIB é fundamental para a Europa, né, e isso aí mostra uma retomada da economia, apesar de tudo que ainda acontecendo naquela região. Passando agora então para as notícias nacionais, trazendo aqui um pouquinho da pesquisa Focus, como sempre, né? Saiu o IPCA da pesquisa Focus para 7,30, caiu novamente, né, a quarta semana seguida de queda, e juntamente com o IPCA da pesquisa Focus, a gente tem o resultado do IPCA 15, né, que nada mais é que praticamente uma prévia, né? E o IPCA 15 ficou em 0,13 agora em junho, né, abaixo da taxa de 0,69 que tinha registrado 0,13 em julho, abaixo da taxa de
0,69 em junho, né? Então uma queda substancial aí da velocidade do IPCA, né? Mostrando que a redução dos combustíveis realmente tem impactado em lado positivo. Na mesma linha a gente tem o IGPM, que na pesquisa Focus caiu para 11,59, também quarta semana seguida de queda. E o resultado do IGPM saiu, ele desacelerou para 0,21 em julho, né, após uma alta aí de 0,59 em junho, né? Então, mais um indicador de inflação que reduz nesse mês de julho, né? Então, importantíssimo aí para a gente acompanhar. Também tivemos o PIB, né? O PIB da pesquisa Focus subiu aí para 1,93, a quarta semana de alta seguida, né? E aí aquela história, o PIB tem subido cada semana, a expectativa do PIB tem subido, mostrando que a retomada da economia está indo e realmente acontecendo, né? O câmbio dessa vez o dólar também subiu, né? Ele subiu um pouquinho para agora para 5,20, né? Na primeira uma semana de alta aí. Vamos acompanhar para ver como que vai acontecer. O câmbio realmente está querendo ficar mais alto um pouco, né? Ele não está conseguindo recuar tanto, apesar que dessa semana, a gente vai falar daqui a pouco, deu uma recuada até interessante de mais de 4%. E a Selic se manteve estável nos 13,75, a expectativa continua essa, com a queda da inflação. Pode ser que a gente veja uma curva menos forte na próxima reunião, né? Então, em um movimento mais leve e talvez até em uma indicação de que o movimento pode parar. Mas vamos aguardar o que vai ser dito, a ata das próximas reuniões do Copom, né, para a gente ter um nível de confiança um pouco maior. E por falar em confiança, né, a confiança da indústria caiu 1,7 pontos agora em julho, né, então um ponto negativo, isso aí, após 3 meses consecutivos de alta, ela voltou a cair, né, então a confiança da indústria caindo, e a confiança da construção civil também caiu 0,7 pontos em junho, né, em julho, então outro ponto aí que chama a atenção e que deixa a gente um pouco preocupado com relação à economia, mas por outro lado a gente está vendo aí as expectativas para o PIB melhorar. Vamos ver como que isso vai se comportar a partir de agosto, né? E por fim, né, para a gente trazer aqui mais algumas informações, a gente tem, por exemplo, em relação aos trabalhadores como um todo, né? A gente tem a taxa de desemprego que caiu para 9,3% no segundo trimestre de 2022, menor taxa aí desde 2015, né? 2015 teve uma taxa menor de 8,4%, depois disso só taxas maiores, que é esse 9,3%, e a redução do primeiro trimestre para o segundo trimestre agora foi de 15,3%, uma redução muito forte, né? A gente está tendo aí criações de emprego atrás de criação de emprego, um CAGED saiu muito interessante também, acima das expectativas, então pontos importantes. E um outro ponto importante para o trabalhador em si, né, e que mexe diretamente na economia, é que a Caixa Econômica finalizou a maior distribuição de lucros do FGTS, né, da história. Então esse lucro vai para sua conta, para o rendimento da conta do FGTS. E é interessante isso porque é um modo de remunerar o FGTS melhor do que ele era remunerado, isso já tem sido feito há alguns anos, mas cada ano que passa tem sido um percentual maior. Apesar de ter tido ano com 100%, né, de distribuição, esse ano deu 99%, mas ainda assim os 99% foi um lucro maior para o FGTS. E isso aí significa mais dinheiro disponível no FGTS, mais dinheiro disponível para as pessoas utilizarem para poder fazer compra de casas e outras utilizações, né? E até mesmo para quem conseguir fazer os resgates do FGTS, tudo isso aí melhora e auxilia na economia, né? E, no mínimo, remunera o dinheiro do trabalhador de maneira mais justa, apesar de que ainda assim não está dos melhores. Passando agora para o mercado brasileiro, trazendo um pouquinho aqui das informações dos indicadores, dos índices, né? Então o Ibovespa fechou hoje em 103.165 pontos, uma alta de 0,55, puxado extremamente forte aí pela Petrobras, né, no dia de hoje. A gente teve uma queda da Vale também que segurou o índice, também um ponto importante. A gente vai falar de Petrobras e Vale daqui a pouco para falar a questão dos dividendos das duas, entre o resultado também que foi divulgado. Na semana a gente tem uma alta de 4,29, alta fortíssima, recuperando aí. No mês de julho, fechando 4,69 de alta no mês de julho. E em 2022 ainda com uma queda de 1,58, mas uma recuperação bem forte do Ibovespa no mês de julho, principalmente agora nessa última semana. As Small Caps fechou hoje em 1.998 pontos, a queda de 0,18. Na semana uma alta de 3,07.
Em julho, uma alta de 5,16. Né? Em 2022, continua aí com uma queda de 15,55. Já o IFIX, né, o índice de fundos imobiliários, ele fechou hoje em 2.814, uma alta de 0,44. Na semana, uma alta de 0,74. Em julho, a gente está falando aí de uma alta de 0,66 e em 2022 uma alta de 0,33%. É importante a gente destacar no IFIX, né, a situação de como que a taxa de juros vai impactando e como que a expectativa de uma redução dessa taxa de juros ou de um não aumento vai ajudando o IFIX a tentar se recuperar um pouco. BDRX, a BDRX, que é completamente impactada aí pelo dólar e pelo euro, né, pelas cotações lá de fora, na semana ela vai cair, mas no dia de hoje fechou em 11.986 pontos, uma alta de 0,86. Na semana, então, cai 2,14. Em julho, fechou com uma alta de 7,65. E em 2022, uma queda de 22,08. Né? Então, as BDRX, apesar da questão do dólar que recuou ainda no ano, no mês de julho, né, caiu 0,95, a gente vai falar daqui a pouco. Apesar disso tudo, como a expectativa de um todo na Bolsa Americana melhorou, né, e aí as BDRs acabam subindo aí, melhorando um pouquinho, mas a cotação realmente dá uma pesada para elas, independente disso. E falando então agora do dólar Petax, o dólar Petax fechou hoje em 5,1884, lembrando que na pesquisa Fox a previsão é de 5,20, né, para o final do ano. Então uma queda de 0,51 no dia de hoje, na semana 4,84 de queda, no mês de julho a gente está falando de 0,95 de queda, e em 2022 uma queda de 7%, 7,03%. Já o Europetax fechou hoje em 5,2937, uma queda de 0,12 apenas, na semana uma queda de 5,07, em julho uma queda de 3,4, né, e em 2022 uma queda de 16,29. Então a gente já viu uma separação aí de quase 11 centavos entre o euro e o dólar, né? Diminuiu, aumentou a diferença entre os dois, que chegou a ficar até inclusive com o euro menor do que o dólar. Né? Quem aproveitou isso em algum momento, principalmente os americanos, se deu bem, mas agora já voltou a subir um pouquinho, dá essa diferença, que é uma diferença praticamente normal, apesar de que ainda está menor em relação a algum histórico que a gente já teve aí para trás. Passando agora, então, para os fatos relevantes de mercado, aquilo que realmente aconteceu com as empresas, fatos de empresas específicas, né? Então, a gente tem, por exemplo, a Vale, né, que a gente já comentou aqui. A Vale saiu o lucro líquido dela no segundo trimestre de 2022 e ele caiu 18% em relação ao segundo trimestre de 2021, mas quando a gente compara ele com o primeiro trimestre de 2022, ele aumenta em 38%. Né? Então, é aquele ponto que eu tenho batido na tecla aqui há bastante tempo já. Tomem muito cuidado com a análise de olhar trimestre versus trimestre anterior do ano passado, porque isso aí considera que a sazonalidade existe e essa sazonalidade tem mudado. Né? Eu tenho batido na fita que essa sazonalidade não é a mesma do que foi no histórico. Né? Então a gente tem momentos únicos na história e no caso da Vale, impactada aí, principalmente no segundo trimestre de 2022, os lockdowns ocorridos lá na China, que reduziu consideravelmente o consumo de minério lá. Então, quando retomar a economia, volta a ser normal a situação e a gente enxerga. Mas, de qualquer forma, a gente ainda enxerga um aumento em relação ao primeiro trimestre de 2022. Então, tem um lado positivo aí de analisar e, obviamente, ela deu lucro, né, que é um ponto mais importante de todos. E, além disso, né, disso todo, desse resultado todo, o principal aí que da empresa, né, para quem está investindo nela, ela anunciou um dividendos de 2,03 e um juros de capital de 1,53, totalizando aí R$ 3,57, né? Ela tá em torno de R$ 70 agora, né? Então a gente está falando aí de quase 5% aí de dividendos, né? Então na faixa aí de 5% de dividendos. Então um ponto importante, né? Um dividendo forte, né, para a Vale, e vamos ver como vai acontecer. O pagamento vai ser de 1º de setembro e ela vai ficar ex dia 12 de agosto, né? Então, ponto importante. E como 12 de agosto vai ser uma data importante, a gente também vai ser ex de Petrobras, né? E Petrobras ontem anunciou um dividendo fortíssimo de 6,73, né? Com uma primeira parcela sendo de 3,36 sendo paga em 30 do 8 e outra parcela de também 3,36 sendo paga em 20 de setembro, né? Então, um ponto fortíssimo, desfez a ação da Petrobras hoje chegar a subir quase 8%, fechou mais baixo um pouquinho, né? Mas puxou bastante.
vai diminuir esses R$6, lembrando que ela vai diminuir esses R$6 no dia 12 aí, quando ela fica ex, né? Então ela até dia 11, quem tiver tem direito a ela, dia 12 já não tem mais, e ela ficando ex vai cair esse valor, mas a grande questão é como que a ação vai se comportar daqui até o dia 12, né? E como que ela vai se comportar após o dia 12. O fato é que é um dividendo fortíssimo, mais de 30%, então quem tem a ação da Petrobras aí tá rindo de orelha a orelha, né? Tá extremamente feliz com o dividendo. Cabe ressaltar, né, o porquê desse dividendo forte. Primeira coisa é o seguinte, foi solicitado pelo governo um adiantamento dos dividendos e a Petrobras atendeu. O que é esse adiantamento dos dividendos? Os dividendos referentes ao lucro de 2022 já estão sendo distribuídos neste momento. Em vez de esperar acabar o ano de 2022 e apurar tudo, e depois distribuir em 2023, parte desse lucro em 2022 já está sendo distribuído. Não existe nada de ilegal nisso, não existe nada de anormal, isso é feito com frequência. Aqui no mercado, principalmente aqui em Minas, a gente sempre falou disso, por exemplo, de CEMIG, que sempre acontecia dos dividendos de final de ano da CEMIG terem um valor substanciais, justamente para ajudar o governo a fechar a conta, mas a gente sabe que esse pedido, que não acontece só para a Petrobras, acontece também para a Caixa está estudando de como aumentar os dividendos dela, que está gerando em torno de 25% e pode ir até 50%. Né? Esses pontos todos vão ser por quê? Porque o governo precisa de dinheiro para fechar as contas devido ao acordo da PEC dos auxílios todos, né? Do PEC dos benefícios, ou PEC kamikaze, como vocês queiram chamar. Né? O importante é que o governo está fazendo isso e o que é o ponto? Né? É uma forma do governo falar assim, a Petrobras está fazendo agora o papel social dela, que é dar o dinheiro para o governo dar o dinheiro para o povo. Né? Fato é, você tem que considerar também, em termos políticos, se os auxílios escolhidos, se a forma de distribuição desse dinheiro para o povo é a que você concorda ou não. Isso aí é um outro ponto, mas o grande ponto é que foi feito isso de forma de antecipar o dinheiro para ajudar o governo a fechar as contas. E aí é indícios de que esse fechamento de contas vai ser positivo para o governo cobrir toda essa PEC, PEC kamikaze aí. Além disso, né, saiu o resultado também do lucro líquido do segundo trimestre de 2022, subiu 26,8% em relação ao segundo trimestre de 2021, e ele aumenta aí 21,9% em relação ao primeiro trimestre de 2022, e quando a gente pega o semestre de 2022, a gente está falando de um aumento aí incrível de 124%. Então tem bastante lucro dentro da Petrobras, e distribuir esse lucro é uma maneira de devolver um pedaço aí para a população. Agora a grande questão é como que o governo vai utilizar ele, né? Esse que é o grande problema de tudo. Seguindo, né, passamos agora para Santander. Santander também registrou um lucro líquido aí no segundo trimestre de 2022, porém caindo 3,1% em relação ao segundo trimestre de 2021, né, e aumentando 2% em relação ao primeiro trimestre de 2022. Mais um que a gente pede para poder tomar cuidado e olhar a questão aí da sazonalidade. Outro ponto importante em Santander é o aumento das provisões para devedores duvidosos, né? Ou seja, aquele valor que a Petrobras está provisionando, a Petrobras, não, desculpa, o Santander está provisionando, considerando que não vai receber de volta. Né? Então ele tem aumentou um valor significativo, e aí temos que acompanhar isso aí e entender melhor. Log Commercial Properties, né? A Log, ela teve um lucro líquido aí que subiu 42,6% no segundo trimestre de 2022 em relação ao segundo trimestre de 2021, então subiu fortíssimo. E um outro ponto importantíssimo que ela soltou de informação essa semana é que ela vendeu 150 mil metros quadrados de galpões por 425 milhões para o fundo imobiliário, né, que é o fundo de logística do Credit Suisse, o HGLG 11, né? Então um ponto importantíssimo aí que gera bastante caixa aí para a Log, né? E traz um aumento de galpões para o fundo de logística do Credit Suisse, né? O HGLG11. Né? Então também foi algo que foi muito falado durante essa semana também sobre o HGLG11. Por fim, a gente tem aí, por fim não, né? A gente tem também ainda o Pão de Açúcar, que apurou um prejuízo de 173 milhões no segundo trimestre, então caiu bastante, né? Um cenário assim bem complicado aí para o Pão de Açúcar nesse trimestre.
Lembrando que ela está revertendo aí um lucro do segundo trimestre de 2021, que era de 2 milhões, né? Então foi uma reversão e com aumento significativo de prejuízo, né? Então um resultado bem abaixo, né? Apesar de que o Pão de Açúcar não demonstrou tanta preocupação assim na hora de apresentar. Mas vale dar uma estudada e entender melhor isso aí, quem quer investir no Pão de Açúcar. Açaí, né, falando aí de empresa do grupo, né, que era do grupo Pão de Açúcar, deu separada, né, deu separado na bolsa, né, soltou o lucro líquido no segundo trimestre, esse lucro líquido cresceu 20,7% comparado ao segundo trimestre de 21, também é um lucro líquido muito forte, né. E a gente tem a Multiplan, né, administradora de shopping, soltando aí um lucro líquido no segundo trimestre de 2021, 84% maior que no segundo trimestre no segundo trimestre de 2022, 84% maior que no segundo trimestre de 2021, né? Então um ponto muito forte aí também. A Multiplan, então, tendo um resultado fenomenal aí nessa comparação, e aí a gente tem que entender como que ela vai se comportar daqui para frente, né? Mas mostra uma retomada dos shoppings, né? O modelo de shoppings está aí retomando. E a gente tem a transmissão paulista, para poder finalizar, que é a ISA-CETEP, né, mais conhecida no mercado como transmissão paulista, TRPL4, né, por exemplo, né, uma das ações dela. O lucro líquido dela no segundo trimestre de 2022 recuou 70%, 70,1% quando a gente compara com o segundo trimestre de 2021, sofreu bastante também. A transmissão paulista entrou em diversas novas linhas de distribuição também, então é importante isso aí para ela. Fez novos investimentos, a gente falou de alguns deles aqui nos últimos tempos, ganhou alguns leilões, mas o resultado dela ainda não compensou, né? Tá aí um resultado bem abaixo do que estava acontecendo anteriormente. Bom, pessoal, o que eu tinha de notícias para trazer para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente está sempre aqui à disposição. Continuem de olho aí em todos os balanços. Quem se interessar em alguma dessas empresas, recomendo fortemente que analise, olhe o balanço com mais detalhe. Aqui a gente está trazendo só algumas informações, só alguns pontos específicos para vocês, para chamar a atenção e para você analisar. Esses pontos, mesmo quando tem um lucro muito alto, não significa compre, mesmo quando tem um prejuízo, não significa vende, né? Cada um tem que entender o caso de cada pessoa, de cada ação, de cada momento, tudo isso aí interfere, né? Então, não tem nenhum tipo de recomendação aqui, tá, pessoal? Estudem as empresas para vocês poderem efetivamente tomar suas decisões. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a qualquer uma dessas informações ou outras que vocês virem durante aí a semana, contem sempre com a gente aqui na Mário Franklin, pode chamar qualquer um dos nossos assessores que eles estarão preparados para te ajudar a tomar suas melhores decisões. Muito obrigado, um ótimo final de semana para todos e bons negócios. Tchau, tchau.